É, uma das coisas que eu sempre digo é que o que eu tenho com a música não é implicância, né? O que basicamente eu penso sobre o funk, por exemplo, não é implicância com funk. O grande problema é que você está num mundo onde tudo aquilo que é falado gera uma certa influência. E quando você tem uma música que incessantemente é tocada, você entra num carro, por exemplo, né, de outra pessoa, talvez você não escute funk, mas você entra num carro de uma outra pessoa para pegar uma carona, essa pessoa está escutando um funk. Então, de quebra, você também escuta. E você está em um determinado ambiente, alguém põe um funk para tocar. Então, de uma certa forma, você também escuta. O que acontece? Acontece que, se você for parar para analisar, você vai perceber também que quando você escuta uma música, às vezes ela fica ruminando na cabeça. Né? Então você, de uma certa forma, escuta um funk e aquele funk fica reverberando. E reverbera, e reverbera, e reverbera, e reverbera. E você fica pensando muitas vezes na letra também. E quando você tem uma comunicação muito maciça, isso inclusive é psicologicamente comprovado, né? Quando você tem uma comunicação muito maciça, essa comunicação de uma certa forma, ela acaba introjetando-se no inconsciente. E ela acaba, de uma certa forma, compondo você. Entende? Bom, eu lembro que uma vez tinha uma música onde se cantava, né? Vai descendo na boquinha da garrafa. É na boquinha da garrafa. É uma música bem antiga, né? Isso tocava diretaço, né? Isso estava sempre por aí, essa música estava sempre rodando por aí. Não sei se você percebeu, mas muitas pessoas realmente começaram a descer na boquinha da garrafa. Né? Não tinha aqueles concursos lá da sua tia contra a sua avó, e elas ficavam descendo na boquinha da garrafa, era um show de terror, não é verdade? Não tinha também a, os passinhos, né? O funk introduziu muito a questão dos passinhos. Né? Então, eles, vai no passinho do não sei o que, vai no passinho do fulano, vai no passinho do ciclano. E as pessoas, de uma certa forma, começavam a executar os passinhos. Né? Por quê? Exatamente porque a comunicação emitia esta ordem. Então, se uma música, ela, de uma certa forma, trabalha num sentido de emitir uma ordem para executar uma ação, por que não você não executaria uma traição, por exemplo? Essas músicas, até mesmo no funk, você nota muito as questões de traição, né? Falas de traição. Então imagina você escutando, né, essas ideias, né, essas mensagens de traição, né, de objetificação da mulher. Por que isso não levaria à ação? Como a música da dancinha na boquinha da garrafa, como a música dos passinhos, né, como a dança do creu. Todo mundo fazia a dança do creu, não é verdade? Ah, velocidade não sei o que da dança do creu. Aí vai, velocidade. Velocidade tanto, velocidade tanto. Todo mundo fazia essa dança. Né? Imbuídas por uma comunicação maciça de uma música que emitiu uma ordem. O mesmo acontece nas músicas de funk, quando você fala, por exemplo, as questões das mulheres, que de uma certa as objetifica, né? Vai sentando, vai quicando, e você vê de fato, né? As mulheres fazendo aquelas quicadas,
né? Você vê lá os quadradinhos de 8, não é verdade? É uma loucura. Mas as músicas, elas emitem ordens. De uma certa forma, elas acabam fazendo uma coisa chamada redição do inconsciente. Se você for observar as propagandas do partido, por exemplo, nazista, você vai ver que eram tudo pautadas na redição do inconsciente. Todas elas. Todas as propagandas do partido nazista eram assim. Ou seja, consistia em você repetir algo milhares e milhares de vezes até que aquilo, de uma certa forma, introjetasse no inconsciente do indivíduo e reeditasse o inconsciente dele. Ou seja, ele passaria a se libertar das crenças que possuía para adotar aquelas comunicadas exageradamente. Entende? Então, quando acontece de você escutar uma música, essa música possuir uma mensagem e você o tempo todo ficar ali escutando aquela música, em contato com aquela mensagem, essa mensagem, você não vai perceber esse processo. Você não vai perceber esse processo. Você só vai começar a, de uma certa forma, sentir que certos padrões você está executando. Se é que você está autoconsciente. Porque essa função de autoconsciência não é todo mundo que tem, ou seja, a consciência da consciência. Né? É quando você, de uma certa forma, percebe os comportamentos que você está executando na realidade. Entende? Nem todos têm a capacidade de ter essa autoconsciência. Logicamente, eles não percebem. Né? Então, muitas vezes estão, como muitas músicas do funk sugerem, você colocar Boa Noite Cinderela na bebida da menina para levar a menina para a cama. Isso é letra corriqueira de música de funk que toca em baile funk, né, nos fluxos. Os fluxos são os baile funks que ocorrem na favela. Então, direto está tocando nos fluxos. Né? Então você tem lá essas músicas e imagina a comunicação dessas músicas o tempo todo na cabeça das meninas. E entenda uma coisa, a maior parte das pessoas não está vendo os efeitos colaterais. Não está vendo que basicamente a menina, ela vai lá, né? Ela está sujeita a um malandro que de uma certa forma vai envenenar num sentido, né, esse envenenar, eu nem vou usar essa palavra para não complicar, mas eu vou usar, ele vai de uma certa forma tunar a bebida dela, né? Vai colocar ali algum aditivo, que no caso é um Boa Noitezinho Cinderela, aonde aquela menina ali, ela de uma certa forma não vai estar consciente das coisas que irá fazer logo a seguir. E logicamente ele vai ousar disso, né? Para de uma certa forma fazer coisas que não deveria. Entende? E logicamente daí muitas vezes essas meninas vão ficar grávidas. Elas não têm maturidade para criar filhos e serem mães muitas vezes. Esses indivíduos, eles acabam muitas vezes sendo mal criados, ou muitas vezes eles são criados pelos responsáveis, né? E de uma certa forma, quando um filho de uma pessoa é criado pelos responsáveis, essa pessoa, ela naturalmente não adquire maturidade. A verdade é que o filho vai continuar sendo criado pelos responsáveis. E ela, basicamente, vai continuar cometendo os mesmos erros. Não haverá uma mudança na mãe por ter um filho. Às vezes acontece. Tem as exceções. Mas geralmente não acontece. Então, o que isso acaba levando? Isso acaba levando, de uma certa forma, uma desestruturação familiar muitas vezes. Entende? Aonde a pessoa ela acaba continuando, né, essa degeneração e ela acaba, de uma certa forma, causando mais problemas a estruturas familiares. Entende? O problema é que isso, de uma certa forma, não agrega estrutura.
E se uma família ela não desenvolve estrutura, provavelmente ela vai ter dificuldades em criar seres humanos que vão, de uma certa forma, cooperar para a sociedade, né? Porque a gente sabe que quando uma família ela é desestruturada, ela prejudica muito o indivíduo que está sendo criado naquele meio. Entende? Não estou dizendo que todas as famílias são desestruturadas, não é isso. Estou falando que quando a família é desestruturada, acontece que ela não cria um indivíduo, muitas vezes, também tem as exceções, né? Ela tende a não criar um indivíduo estruturado, entende? Que vai, de uma certa forma, depois desenvolver uma nova família estruturada. E acaba que nesse meio você não consegue resgatar os padrões virtuosos que de uma certa forma cooperaria para a estruturação das famílias. Então você tem um aspecto, né, da própria música influenciando e gerando uma cultura deficitária, né, na própria comunidade. Então olha que louco. Ao passo que você tem o funk rolando, você também tem uma mensagem circulante que está, de uma certa forma, reeditando o inconsciente coletivo e criando novos padrões de comportamentos e crenças que não cooperam para a estruturação da família, como, por exemplo, fazia o cristianismo. As igrejas, né, inicialmente foi a Igreja Católica, né, depois o protestantismo vai nascer de uma reforma da Igreja Católica com Martinho Lutero, né, e logicamente a gente vai ter o cristianismo tanto católico como protestante financiando uma cultura bem mais arrojada para as pessoas. Entende? Então, basicamente, a própria religião cristã, né, ela traz para a sociedade determinados padrões que cooperam intelectualmente para a vida deles. Não é à toa que essas religiões prosperaram muito. Né? Exatamente por quê? Porque quando o indivíduo ele se sentia sem base intelectual na vida, onde ele ia procurar? Numa igreja. E basicamente a igreja fornecia para ele aquilo que a cultura local não fornecia. Então você tinha a igreja como um fornecedor cultural, mas era uma cultura mais elevada. Tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Né? Deus está contigo. Né? Como é que é? A tua vara e o teu cajado me consola, deita-me nos verdes pastos, né? Nos campos verdejantes. Né? Ilumina minha alma, conduza-me. Né? Então, você tem esse relacionamento com Deus que dava esperança para viver, que dava norte. E hoje você pega uma música comum com uma letra fraca e o que você recebe? Quica, senta e rebola. Entende? Põe Boa Noite Cinderela na bebida dela e ela vai ficar facinho. Onde isso leva? De uma certa forma, isso gera degeneração. E quando você tem uma degeneração cultural, você tem uma bazuca apontada para uma sociedade. E é uma bazuca poderosa. Por quê? Porque ela vai atacar exatamente aonde de fato dói mais, que é na moral. Quando os seres humanos eles perdem os seus valores por completo, não existe mais sociedade. Porque não é possível viver na desordem. Você só vive na ordem. A desordem, ela muitas vezes vem para trazer a ordem. Mas nesse caso, a desordem seria apenas pela desordem. Então é complicado.